Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade a um estudo nesse dia que nós celebramos a Páscoa. E queremos começar lendo ali um texto de Lucas. É um texto que fala que uma das mulheres, uma das que seguiam Jesus, foi até o túmulo. E aí então vem a resposta, né, do anjo para esta mulher. Lucas capítulo 24, verso 5, que diz: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? E realmente o que nós queremos hoje deixar claro, né, professor? É a ressurreição de Jesus. Isso, exatamente. E como realmente isso afeta a nossa vida de fé, né? Domingo passado, vocês podem até assistir em casa depois. Nós temos então já o primeiro vídeo, né? E o título dele é Cristo Ressuscitou, é uma pergunta, né? Sim, sim. Agora, sendo hoje o domingo de Páscoa, nós substituímos esse ponto de interrogação por um ponto de exclamação. Hoje é Cristo Ressuscitou. Amém. Com muita alegria e com muito temor, como essas mulheres com muito temor receberam a notícia que Jesus havia ressuscitado, né? Uhum. Pastor, é óbvio que esta semana eu tive que ler sobre a ressurreição, porque nós estamos abordando esse tema, né? Eu até peguei os 4 evangelhos, né? Copiei, colei, joguei para um texto de Word, coloquei uma cor para cada um e fui combinando os relatos, né? Uhum. E aí eu fiquei admirado, pastor, que nós sabemos que o relato da ressurreição foi escrito alguns anos mais tarde, né? Certo. E passado 2000 anos, quando nós vemos esses relatos, eles simplesmente se complementam, eles se fecham, né, de uma maneira maravilhosa. Eu estava há algum tempo vendo um estudo, pastor. Eles fizeram o seguinte: logo que aconteceu aquele ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos em 2001, eles fizeram uma pergunta para a pessoa: onde você estava no dia do ataque às Torres Gêmeas? Então, como foi muito marcante nos Estados Unidos, cada um tinha uma história. Olha, eu estava numa reunião, aí o pessoal parou a reunião, ligou a televisão, cada um tinha uma história. Não, eu estava, naquele dia, eu estava viajando. Então, quer dizer, cada um tinha a sua versão, né? Aí, 10 anos depois, eles repetiram a pergunta para as mesmas pessoas. E aí eles já observaram que as histórias começavam a mudar, as pessoas começavam a trocar o lugar onde estava, né? Então, o que acontece? Quando o acontecimento começa a ficar distante, nosso esquecimento começa a ser preenchido de uma forma, não que a pessoa esteja mentindo, né? Mas ela vai agregando certas coisas, né? E muitas vezes até ampliando a história, né? E eu fico imaginando aqui, porque nós sabemos que 2 dos 4 evangelistas, eles não estavam presentes nos acontecimentos. Mateus e João eram discípulos, né? Sim. Mas Marcos e Lucas não eram. Certo. E mesmo assim, eles conseguiram colher informações de uma forma que todos os textos se complementam. Certo. E nós temos, na verdade, acabamos tendo aqui 4 ou 5 versões da história, todas fecham, inclusive tem a versão dos sacerdotes também, que eles colocam. Eu acho bacana isso, quer dizer, normalmente quando você escreve um texto, às vezes você não quer colocar o que os inimigos pensam, né? Sim. Mas eles vão colocar aqui também, nesses textos, a versão dos sacerdotes, que é totalmente oposta à versão deles. Então isso é muito bacana. Então, pastor, o que eu fiz? Eu dei uma cor para cada um dos evangelhos, né? Deixei Mateus em azul, Marcos em verde, Lucas em roxo e João em vermelho, né? Fiz a combinação. Então, se aparecer na tela, né, as letras, né, dependendo de cada cor, é que aquela porção é daquele evangelho. Às vezes eu peguei um pedaço de Mateus, juntei com Marcos, com Lucas, porque às vezes tem alguns detalhes. Por exemplo, de repente lá em Mateus fala: as mulheres ficaram atemorizadas. Lá em Lucas diz: mas ficaram alegres. Então eu simplesmente fui acrescentando, né, o nome das mulheres, né? Em alguns lugares aparece completo, no outro não, um fala Maria, depois outro fala não era Maria Madalena, era Maria mãe de Tiago. Então eu fui simplesmente compilando, né, todos os textos, né? E o que nós temos realmente é um maravilhoso relato da ressurreição, um acontecimento que já tem quase 2000 anos, mas que impacta as nossas vidas hoje, né, pastor? E eu acho que nós poderíamos aqui, inclusive, dar o contexto que precede a própria ressurreição. Aliás, a ressurreição ela aparece no último capítulo de Mateus, no último capítulo de Marcos, no último capítulo de Lucas e nos 2 últimos capítulos de João. Então, todos é um tema que é tratado nos 4 evangelhos. Eu vou aqui ler um texto, pastor, que precede a ressurreição, para a gente entender bem o contexto, como é que estavam as coisas, né? Então, Jesus havia sido crucificado, né? O seu corpo, né, foi pedido por José de Arimateia e Nicodemos, eles colocaram num local especial. É diferente de hoje, né? As pessoas
não eram colocadas, enterradas como hoje, mas ficava assim num local, né? Simplesmente o corpo era colocado, ele não era enterrado, ele ficava como se fosse assim um compartimento, como se fosse até uma pequena casa, né? Certo. E era colocada uma pedra, né? Então, precedendo a ressurreição de Jesus, logo, né? Nós temos assim em Mateus capítulo 27, versículos 62 a 66, diz assim: E no dia seguinte, os principais sacerdotes e os fariseus foram à casa de Pilatos e disseram: Aquele enganador, vivendo ainda, disse: ressuscitarei depois de 3 dias. Manda que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, evitando que os seus discípulos o furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E disse-lhe Pilatos: tende a guarda, guardai-os como entendes. E indo eles, vigiaram o sepulcro com soldados, selando a pedra. Aqui, pastor, uma coisa que eu acho importante entender é o seguinte: nesta época, quando o soldado tinha uma missão, uma função, se ele falhasse, o castigo era terrível. Né? Ele poderia ser morto, torturado. Né? Então, assim, havia uma responsabilidade muito grande. Não era muito fácil você subornar. Tanto é que tem uma passagem lá, inclusive, eu acho que é com Pedro, né, que o carcereiro tenta se suicidar, né, quando as portas se abrem. Né? Quer dizer, qualquer falha, o sistema romano era muito rígido, ele não admitia falhas. Né? Sim, haveria uma cobrança em relação àquela missão que foi dada. Né? Então a ideia de subornar soldados não era algo tão simples assim. Né? Agora eu entendo que os soldados, né, vamos ver aqui então a versão dos soldados. Eu acho importante lembrar que Cristo não apareceu para os soldados, a primeira pessoa que ele vai aparecer é para Maria Madalena. O que os soldados vão ver é a visão do anjo aqui. Né? Porque Deus revela os seus grandes acontecimentos para os seus servos. Né? Certo. Então vamos começar com a versão dos soldados. Então, aliás, esses sacerdotes eram muito cuidadosos, eu acho que eles eram muito prudentes. O que eles fizeram? Eles não acreditavam em ressurreição, pastor. Né? Falavam, mas por via das dúvidas, vamos colocar os guardas lá, né, para cuidar. Né? Aqui é importante entender também o seguinte, que dentro do judaísmo, o poder estava com os sacerdotes, mas havia os romanos, né? Quer dizer, havia o poder romano. Os romanos não se envolviam com questões religiosas, então eles tinham o poder militar e o poder econômico, mas questões religiosas eles deixavam. Certo. Mas a gente vê que os sacerdotes e os romanos se davam, eles se entendiam lá. Né? Aí nós temos então, primeiro, pastor, a versão dos soldados. Né? Ela diz assim: Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Eu entendo aqui, pastor, que realmente foi assim algo muito marcante, porque os soldados, a reação deles, vendo que estava sendo levado o corpo, eles reagiriam. Porque se eles não deixassem o corpo desaparecer, a punição seria terrível. Mas eles foram inteligentes, né? Eles não foram lá falar para o Pilatos que o corpo tinha, e Jesus tinha ressuscitado. Eles foram aos sacerdotes, eles foram inteligentes, né? E aí sempre vem o quê? Vem os acordos, né? Então nós temos aqui o relato, né? O que aconteceu, por que os soldados fugiram. Deve ter sido uma experiência apavorante, pastor. Foi uma experiência sobrenatural, né? Porque há uma aparição do anjo aqui, há realmente todo o processo ali daquele terremoto, abrindo o sepulcro, né? E é interessante, abrindo especificamente o sepulcro ali de Jesus, né? Bom, então aqui nós temos, primeiro, a versão dos sacerdotes. A Bíblia, eu gosto muito, assim, quer dizer, que eles colocam todas as posições. Normalmente os textos feitos assim, os relatos humanos sempre focam aquilo que nos interessa. Certo. Esse é um relato aqui que humanamente não seria colocado, que é a versão dos nossos opositores, digamos assim, mas a Bíblia coloca. Então vamos ver qual que é a versão dos sacerdotes, então. Diz assim: E quando iam, os soldados, né? Eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram ao sacerdote todas as coisas que havia acontecido. E congregando eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estava instruído. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Olha só o final. Quer dizer, quando Mateus escreveu esse texto, essa versão, era a versão oficial, era muito forte, né, pastor? Sim. Não, e até hoje, né, professor, a gente vê nesses 13 relatos aqui,
sobre a ressurreição de Jesus, onde o ser humano tenta explicar logicamente, pode ter acontecido isso, na verdade ele não morreu, ele desmaiou, ou teve um período ali, né, de uma falsa morte, depois ele levantou, ou mesmo essa, né, de que os discípulos tenham roubado ali o corpo de Jesus, enfim, né? Mas é interessante, né? A gente cria várias coisas, né? Mas é algo tão simples, né? Nós acreditarmos pela fé que ele ressuscitou, e porque ele ressuscitou, transformou o mundo. Ali em Atos dos Apóstolos fala assim: aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós, e tudo isso, né? Por quê? Por causa do poder da ressurreição, né? Exatamente, pastor. Bom, nós temos a versão, então, dos soldados, né? A versão dos sacerdotes, e aqui, então, vamos começar agora a versão das pessoas que realmente compartilharam a experiência da ressurreição. O primeiro ponto que me chama a atenção, pastor, né? Quer dizer, os evangelhos, principalmente, colocam em evidência as mulheres, né? Quer dizer, sim, tinha além dessas mulheres, professor, tinha discípulas, tinha mulheres que eram discípulas. Muitas vezes nós não temos assim o conhecimento, mas tem livros mais antigos que citam mulheres que eram discípulas de Jesus, que caminhavam também com Jesus, né? Aliás, pastor, eu vejo que nós não temos o hábito de nos referir àquelas mulheres que acompanhavam Jesus como discípulos, mas seria o correto, quer dizer, havia discípulos e disse Maria Madalena era uma discípula. Tem relatos. Ah, relatos. Sim, não é eu que estou dizendo, né? Isso aí literaturas que falam e colocam, dá-se o nome realmente de discípulas, né? Mulheres que seguiam, né? Perfeitamente apropriado. Vamos ver então a versão das mulheres, porque é interessante, pastor, que lendo o texto a gente percebe assim que Maria Madalena vai ter uma visão em separado, né? Uma visão coletiva das mulheres. A impressão que dá que quando Jesus apareceu para as mulheres, Maria Madalena talvez não estivesse junto, porque ela tem uma visão à parte depois, né? Mas vamos ver aqui a versão das mulheres, então, né? Quem que eram essas mulheres? Pelo menos 3 destaques. Então, diz assim: Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Aqui, pastor, eu acho bacana, assim, quer dizer, Deus não leva em conta o passado. Justamente uma mulher que era endemoniada vai ser a primeira a ver Jesus. Sim, então, Jesus conta, né, o que é valorizado, o que você é hoje, e não o seu passado. Então, tinha Maria Madalena, né, Maria, mãe de Tiago e Salomé. Então, assim, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado para ungí-lo. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que a pedra já estava revolvida e era muito grande. Aqui eu entendo, pastor, que os soldados já tinham vazado, já tinha, né? Quando elas chegaram lá, eles já não estavam mais lá. Não estavam mais, né? E o sepulcro aberto, enfim, né? Aí, continuando. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes, uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou. Lembrai-vos como falou: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Mas depois, imediatamente, dizei a seus discípulos e a Pedro, que já ressuscitou dos mortos. Então a ordem, né, para elas é que elas comuniquem, né? Continuando: eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, porque estavam possuídas de temor, assombro e alegria. É interessante, né, pastor, a sensação, quer dizer, mistura a alegria com o temor, né? É algo diferente. Aí continua assim: correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Indo elas a dar as novas aos discípulos, eis que Jesus sai-lhes ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais, os quais estavam tristes e chorando. Aí vem a parte mais triste, pastor: e ouvindo não creram, né? É incrível, Jesus tinha deixado bem claro, né? Todos os profetas do Antigo Testamento já apontavam para esse grande acontecimento. Eu acho interessante, pastor, o ser humano ele fica esperando o milagre. E quando ele acontece, ele não acredita, né? É muito interessante. Tem o caso lá do pai de João Batista, né? Ele ora tantos anos ali para ter um filho, e quando vem o anjo e anuncia: olha,
Zacarias, vai nascer o filho e tal. E ele não acredita, porque ele fala, como que pode ser? Eu já estou velho, minha esposa também, quer dizer, já é de uma idade avançada, enfim, não tem como, né? Mas é interessante, né, professor, nesses relatos aqui, não creram, né? Mas é interessante, se a gente pegar os evangelhos desde o início, o começo de Jesus ali, do seu ministério, ele sempre vai dizendo, gente, olha, vai chegar um momento que eu vou ser entregue, vai chegar um momento que eu vou morrer, vai chegar um momento que eu vou ressuscitar. Enfim, Jesus ele foi preparando, né? Mas muitas vezes o grande problema, professor, é que a gente tem um ouvir seletivo. Né? E aí, então, muitas vezes a gente pega aquilo que talvez seja melhor, né, para nós naquele momento, né? Mas aqui você vê, há uma ação sobrenatural. Jesus aparece ali, ressurreição, tal. E até hoje, né, tem pessoas que não conseguem acreditar. Se naquela época já não conseguiam, imagine passado mais de 2000 anos, né? É interessante, pastor, que há uma entre as mulheres havia Maria Madalena e há assim uma versão à parte do encontro. A impressão que me dá é a seguinte: quando Jesus encontra com as mulheres, ela não estava, porque ela tinha ido falar especificamente com Pedro e com João. Uhum. Né? Porque ela vai ver Jesus a posterior. Então, a parte de Maria Madalena está escrito assim: Maria Madalena correu e foi a Pedro e João e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com João e foram ao sepulcro. Então aqui dá a entender que ela não teve aquele encontro com Jesus que as outras mulheres tiveram. Uhum. Né? Aí continua assim: chegou, pois, Simão Pedro, entrou no sepulcro. Bom, na verdade aqui eu pulei uma parte, mas vão os dois, e o João chega primeiro. A impressão que eu tenho é que o Pedrão já era mais velho, já devia estar... Não, mas João era bem jovem. Ele é o discípulo mais novo, né? Alguns falam em torno de 18 anos, né? Lógico que ele corria mais que Pedro. Mas ele respeitou muito, ele chegou, esperou o Pedro chegar, Pedro entrou, né? Aí o Pedro chega atrasado, mas o João não tinha entrado. Aí continua assim: chegou, pois, Simão Pedro, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Isso aqui que alguns textos chamam de sudário a esse pano. Sim. E retirou-se, admirando consigo aquele caso. Eu quero aqui, veja bem que interessante. Eu esperaria aqui que o texto dissesse assim: e Pedro acreditou, mas não está escrito assim, pastor. Eu vou até repetir esse pedacinho, né? Diz assim, ó: e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Quer dizer, uma coisa é ficar admirado, outra coisa é acreditar na ressurreição. Eu entendo aqui que ele ainda não tinha acreditado. Sim. Acho que ele estava também achando que tinha roubado o corpo. Né? Aí continua assim o texto: então entrou também João e viu e creu. João creu. Mas o Pedro... Então, aí, professor, é interessante nesse texto aí, eu quero ressaltar o seguinte: a forma de olhar, né? De ver, vamos usar essa expressão. Porque quando Pedro vem, então dá a ideia assim, se a gente fosse utilizar nosso português aqui, ele olhou, né? Quer dizer, olhar é uma coisa mais superficial. Aí João, ele acaba entrando e fala assim, ele viu. Viu e creu. Viu e creu. Né? Porque assim, quando a gente lê no português assim, não dá essa ideia. Mas no grego, no original, tem diferença da palavra, do olhar. Então, quer dizer... João... O olhar é mais descompromissado, digamos assim. O olhar é um... Então, João viu de uma maneira muito mais profunda. Isso. Até tem alguns relatos, não sei se... foi já bem comentado em alguns momentos, que é assim, esse pano dobrado, esse pano dobrado significa, seria um simbolismo assim, olha, eu vou voltar. Isso. Tá? Então, talvez naquele momento ali, João teve muito mais uma percepção, né, de, olha, aquilo que Jesus falou realmente aconteceu. Né? Eu vi que eu vi uma vez um texto que dizia o seguinte, assim, que quando naquela época assim, o indivíduo estava fazendo a refeição e os servos estavam ali. De repente ele ia atender alguém, digamos assim, né? Então, assim, se ele queria retornar, ele deixava o pano arrumadinho, digamos assim. Né? Então, há uma interpretação que a forma como Jesus colocou aquele lenço ali era um sinal, né? Isso. Detalhes assim que muitas vezes a gente não percebe. Mas a ideia é assim, ó, se eles tivessem observado a palavra corretamente, esse medo realmente seria trocado por uma profunda alegria, né, da ressurreição.
É interessante, pastor, juntando os textos, dá a entender o seguinte, que Maria Madalena também retornou, talvez ela tenha chegado depois de Pedro e João, ele já tivesse se retirado, né? E ela ficou ali, né? Ela ficou ali chorando, né? E aí é que vai ter, então, uma aparição à parte para ela, porque Jesus aparece às mulheres, né? E agora ele vai aparecer para ela, né? Até isso me faz lembrar, né, professor, do texto quando Paulo diz, onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Então ela foi agraciada realmente assim, mesmo com toda a vida pregressa dela, né? Mas Jesus já estava fazendo algo novo, né, na vida dela, exatamente. que se concretiza na ressurreição. Continua assim o texto, então, em relação a Maria Madalena. E Maria estava chorando junto ao sepulcro quando viu 2 anjos sentados onde estava o corpo de Jesus. E disseram, mulher, por que choras? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Após dizer isto, viu Jesus, mas não sabia que era ele, né? Aqui, pastor, eu acho interessante, dá a impressão assim, que Jesus mudou um pouco a aparência dele, porque as pessoas eram íntimas dele, e há muitos episódios ele não é reconhecido inicialmente, né? Eu não sei como é que isso funcionou, mas me parece assim que houve uma mudança, talvez, na aparência dele, né? Aí continua assim, disse Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, pensando que era o jardineiro, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, diga-me onde o pusestes, e eu irei buscar. Quer dizer, ela também não está acreditando na ressurreição até aqui, né, pastor? Continua. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela disse, mestre. Ele disse, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai para meus irmãos e diga que eu subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e as coisas que ele disse, né? O que nós sabemos aqui, então, né, que naquele contexto as mulheres não tinham muita credibilidade, né? E é interessante que elas são as primeiras a verem Jesus, né? Maria Madalena à parte, as outras mulheres numa outra visão, né? Isso eu entendo que ajudou a reforçar a incredulidade, mas depois os próprios discípulos não, quando Tomé chega, também não vai acreditar que os outros viram. Então, se eles não acreditavam nem nos próprios companheiros, quanto mais as mulheres, né? E ainda naquele domingo, é interessante isso, ele aparece para as mulheres, né? Depois para Maria Madalena também à parte, né? Mas ele também naquele domingo à tarde ele vai aparecer para todos os discípulos ainda. Certo. Ele tinha combinado encontrar na Galiléia, mas a impressão que dá é que ali mesmo, em Jerusalém, ele encontra os discípulos. Diz assim o texto. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. É interessante aqui, né, pastor, que Jesus vai aparecer outras vezes, né? Mas, evidentemente, que eu imagino assim, pastor, que eles estão escondidos, estão com medos, estão talvez um pouco decepcionados, né, que esperavam de Jesus mais, achavam que Jesus ia fazer uma revolução militar ali, né? E, de repente, Jesus chega, né? Então, eu entendo, pastor, que essa é uma situação que muitas vezes nós podemos ter em nossas vidas. Aquele momento difícil que nós estamos encurralados, com medo, Jesus aparece, né? Ele se apresenta e mostra, né, os seus ferimentos, que é uma forma também de reconhecê-lo, como aquele que passou por todo aquele processo. Até essa semana estávamos comentando num grupo, professor, que é assim, nós estávamos falando sobre desânimo, né? E uma das coisas que a gente chega à conclusão é a seguinte, por que desanimaram os discípulos? Porque eles perderam a visão. A visão de tudo aquilo que Jesus havia anunciado e feito, né? Então, hoje mesmo, dentro da vida da igreja, na caminhada da igreja, há muitas pessoas que desanimam, porque eles passam a ver a igreja a partir apenas de uma instituição, e não de uma instituição divina, vinda de Deus. A igreja, lógico, ela tem uma parte humana, mas ela tem a parte sobrenatural. Há uma mescla de natural com sobrenatural. E os discípulos, enquanto eles estavam andando com Jesus, vamos dizer assim, naquela dimensão natural, porque eles estavam vendo Jesus, eles estavam conversando com Jesus, e eles não conseguiram acreditar nessa dimensão sobrenatural. E a vida da igreja, a fé cristã, ela trabalha nessa dimensão.
né? Por isso, o justo viverá pela fé. Amém, Se não pastor. fosse assim, não precisaria da fé, né? E por falar em fé, nós temos entre os discípulos um que é para nós um exemplo clássico de falta de fé, que é Tomé, né? Sim. Então eu selecionei aqui 3 textos, pastor, que mostram assim, que o encontro com Jesus, o encontro com Cristo ressuscitado transforma. E o primeiro é Tomé. Eu acho que até... vamos chegar a um ponto aqui que eu quero mostrar que eu acho que Tomé é um personagem um pouco injustiçado hoje. A gente tem a visão do Tomé incrédulo, mas a Bíblia, aqui, se a gente ler o texto inteiro, há um momento que essa incredulidade vai embora. Vamos ver aqui então como é que Tomé reagiu à ressurreição de Jesus, porque ele perdeu, né? Jesus apareceu para a primeira vez, ele não estava junto. Né? Aí o texto diz assim, ó: ora, Tomé, não presente quando veio Jesus. Ora, Tomé, não estava presente quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não ver e não puser o meu dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão do seu lado, de modo nenhum crerei. Quer dizer, esse é o ver para crer. Não é só, a gente fala, Tomé, ver para... Não, Tomé tem que apalpar ainda. Sim. Né? E esse do lado é onde provavelmente Jesus tinha... da lança, né? Da lança, né? Não basta ver, eu tenho que apalpar também. Quer dizer, esse realmente é o cara que é incrédulo, né? É interessante, depois de tudo que Jesus tinha feito, né? Ele tinha convivido com Jesus e a incredulidade dele era muito forte, né, pastor? E continua assim: e 8 dias depois, estava outra vez os discípulos, incluindo Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé, chegou a vez do Tomé, né? Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Né? Jesus deu uma merecida bronca nele aqui. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste, bem-aventurado os que não viram e creram. Aqui, pastor, eu vejo assim, quando ele diz Senhor meu e Deus meu, ele dá um salto da incredulidade para uma postura, né, que nós vamos adquirir ao longo de muitos anos, muitas vezes de caminhada, né, que é quando você passa a reconhecer que aquele Jesus que foi crucificado, que ressuscitou, também é Deus. Então Tomé dá um salto na fé. Eu acho que nesse momento ele passa na frente de todos os demais discípulos. Eu vejo que essa é talvez seja a primeira expressão de um discípulo reconhecendo o senhorio do Senhor Jesus como aquele Jesus Deus que é bem apresentado no Evangelho de João. Né? Então Tomé, na verdade, ele foi incrédulo, mas o fechamento da sua história é muito boa. Quer dizer, eu acho que a gente tem que ver Tomé não como um exemplo de incredulidade, mas alguém que caminhou da incredulidade para uma expressão de fé muito forte, né? Quer dizer, é um exemplo para nós que quando você encontra com o Cristo ressuscitado, você sai da sua incredulidade, do seu marasmo, né? de suas tristezas e salta para uma condição muito boa. Certo. E isso também, professor, embora foi iniciado com incredulidade, eu creio que o tocar dele em Jesus, que Jesus permitiu que isso acontecesse, foi uma prova também para os demais. Falou, não, realmente é Jesus, realmente ressuscitou, realmente agora é uma nova vida que nós podemos ter na presença do Senhor, enfim, né? Um outro exemplo também, onde o encontro com o Cristo ressuscitado fez uma grande mudança, são os discípulos a caminho de Emaús. Né? Bom, todos conhecem a história, são 2 discípulos, um deles chamava Cleófas, né? Eles estão indo de Jerusalém para Emaús, que era uma aldeia que ficava próxima de Jerusalém, e eles estão conversando sobre o que tinha acontecido. Né? Aí, de repente, aparece lá uma pessoa, eles não sabem quem é, e começa a caminhar com eles, e começa a falar, né, sobre a palavra de Deus, né? Faz todo um relato, né? A partir de Moisés, toda a trajetória, o que os profetas diziam, né? A respeito de Jesus. Né? Mas é interessante isso, né? Nessa caminhada eles não têm a percepção de que aquele era Jesus. Né? Inclusive Jesus vai dizer assim para eles, né? Ó nécios e tardios de coração para crer nos profetas, não convinha que Cristo padecesse essas coisas? E começando por Moisés, explicava-lhes as Escrituras. E chegando a Emaús, eles o constrangeram, dizendo, fica conosco porque já é tarde. E estando com eles, tomou o pão e abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu. E disseram, não ardia nosso coração quando pelo caminho falava das Escrituras? Aqui, pastora, que eu acho bacana, veja bem, eles estavam cansados,
ainda desanimados. Talvez era perigoso, olha, já é tarde, né? Vamos repousar, né? Aí, olha só como é que o texto fecha aqui. E imediatamente retornaram para Jerusalém e contaram aos discípulos o que aconteceu. Ou seja, né? Esqueceram o cansaço, né? Esqueceram que estavam chegando, né? E voltaram para contar para os discípulos. Então aqui novamente a gente vê a transformação, né? De desanimados para muito animados. E aqui animados para o quê? Para contar as boas novas, né? Que é o evangelho. Quer dizer, a boa nova qual é? Cristo ressuscitou. Uma mudança drástica também, do desânimo para uma postura de evangelística total, pastor. Certo. E é interessante, nesse caso aí, eles não tocaram em Jesus e tal, mas Jesus ele vai trazendo o que as Escrituras revelam sobre ele. Hoje, nós não podemos tocar literalmente Jesus, mas nós podemos crer na Bíblia como palavra de Deus, e essa palavra de Deus nos revela que Jesus, ele realmente é o Messias, e é o Salvador, e é aquele que morreu, ressuscitou, e intercede por nós hoje, né? E pastor, e um terceiro exemplo também, que o encontro com o Cristo ressuscitado transforma. Essa aqui é uma longa história, não vai dar para detalhar aqui, mas todos conhecem, é de Saulo, que vai se tornar depois Paulo. Saulo de Tarso, a caminho de Damasco, né, para perseguir, para prender cristãos. Ele tem aquela visão de Jesus, está lá em Atos capítulo 9, e a partir daquela visão, nós temos um novo Saulo, que se transforma no apóstolo Paulo, né? O apóstolo dos gentios, aquele que Cristo nos alcançou, mas um importante instrumento foi Paulo, né? Com toda aquela sua vocação para tratar daqueles que não eram judeus, chegando até nós. Esse também é um terceiro exemplo, que o encontro com o Cristo ressuscitado foi transformador. Transformador, né? E eu vejo que isso vale para nós, né? Então, quem está nos ouvindo aqui nesse domingo de Páscoa, né? Talvez você esteja desanimado, esteja entristecido, né? Então, que Deus possa conceder para você, nesta manhã desse domingo de Páscoa, um encontro com o Cristo ressuscitado, que ele venha ao seu coração, como ele bateu no coração do apóstolo Paulo, né? Como ele bateu lá no coração de Cleófas e seu companheiro a caminho de Emaús, né? E como ele bateu também lá no coração de Tomé, que era o discípulo incrédulo, que ele possa nesta manhã também chegar ao seu coração e que esse encontro possa transformar a sua vida. E só para, né, então nós estamos encerrando, né? Um dia uma pessoa fez uma pergunta, né, professor? Porque Deus ele pode fazer a obra dele com poder tremendo e a qualquer hora, né? Por que Jesus espera 3 dias para ressuscitar? Há toda uma teologia formada sobre isso, mas o que me chamou a atenção é um escrito da Cabalá judaica, né, que trabalha com os números. E aí então o número 3 ele é tido também assim como frutificação. E Jesus falou, né, se o grão de trigo não morrer e tal, não haverá o frutificar. Então nós podemos dizer assim que esse foi um processo, a ressurreição é a frutificação. Jesus vem trazer para nós nova vida, a vida com abundância, perdão dos pecados, possibilidade de estarmos com Deus, né? Por isso a ressurreição deve ser aquilo que nos impulsiona a não perder a visão e vivermos realmente numa nova dimensão de vida, porque Cristo ressuscitou. Amém, pastor. Uma feliz Páscoa para vocês.